O pessoal, estamos de volta aqui para retomar nossa live com o Franklin Freitas, que a gente está falando sobre gestão de custos na produção de cebola, né? Sobre rentabilidade e também sobre a questão da contabilidade, né? Que precisa ter aí na produção de cebola. E toda a gestão do agronegócio, né? Precisa ser feito. E o nosso foco hoje é sobre a produção da cebola. A gente comentou bastante sobre o estudo, né, de Franklin. A gente não, ele comentou que ele que fez o estudo. E interessante ele estar mostrando esses pontos, né, que ele estudou, porque é algo que precisa realmente ser cada vez mais merece cada vez ter uma atenção na produção rural, né? Se o produtor ele não sabe como que está sendo os seus custos, ele dificilmente vai saber realmente se a sua produção, se a sua propriedade agrícola está gerando benefícios para a sua atividade. Então a gente está trazendo também esse tipo de assunto aqui na nossa live. É importante para que mais pessoas possam estar se interessando pelo tema, né, que é essa questão da gestão. E a gente também agradece a participação das pessoas que estão, né, acompanhando a live. Né, a gente deseja também que esse conhecimento que está sendo levado aqui pelo Franklin, pelo nosso engenheiro agrônomo, vocês possam também estar tendo alguma utilidade, né, para vocês. Então a gente vai retomar aqui nossa conversa com o Franklin. Vamos ver aqui se ele não entrou ainda não. Cebolicultura Brasil, deixa eu ver aqui se ele, como é que ele está. Tem algumas perguntas que foram enviadas aqui na live anterior que eu vou fazer agora. Agradecer desde já aí o pessoal que está mandando as perguntas e comentários também. Adriano Costa, que é do Maranhão, é produtor de banana. Franklin já está por aqui, vou adicioná-lo. Adriano aqui está mandando parabéns, né, falando sobre essa contribuição, né, e a gente trazendo aqui profissionais, né, de alto nível para trazer os produtores rurais. Nosso desejo realmente é de estar trazendo pessoas aqui para estar falando sobre assuntos de relevância no agro da Bahia e do Brasil. Então, Franklin, vamos retomar nossa conversa. Grato aí mais uma vez por estar aqui com a gente. E as perguntas que ficaram aqui são as seguintes. Aqui, aqui. Quais são as expectativas? Quais são as expectativas para o mercado de cebola para esse segundo trimestre? Sobre tendências de mercado e oferta de cebola para outros países. Como é que você está avaliando aí? Tá um pouco complicado esse ano, pela função da pandemia, né? É um dos fatores aí que a gente fica muito na dúvida como é que isso aí vai se comportar. A gente sabe que cebolas de outros países a tendência é não entrar, né? A Argentina não é essa época que, às vezes, a depender da época do ano, pode entrar. A holandesa, a espanhola, normalmente não entra nesse período porque o dólar está muito alto. Né? Quando o dólar está muito alto, ele deixa alguns países meio ineficientes para mandar alguns produtos para o Brasil. Né? Então tem essa limitação. Então a demanda ela fica restrita basicamente ao Brasil. Então se você for analisar quem é que está ofertando cebola nesse segundo trimestre, ou no terceiro trimestre, que é julho, agosto, setembro, certo? Normalmente é o Sudeste e um pouco o Nordeste. Então Goiás, principalmente na Cristalina, Minas, né, o São Gotardo, outras regiões, São Paulo, né, essas regiões elas entram forte no mercado nessa época do ano. O Nordeste também, como foi falado, o Nordeste tem as condições climáticas que pode ofertar cebola durante todo o ano, porém acaba reduzindo por saber que esses três estados aí, eles entram ofertando cebola e tem uma participação importante. Então acaba sendo uma indecisão. A gente sabe que o preço ainda está muito compensador, né? Na última semana percebeu-se uma queda do preço de cebola, porque a safra do Sudeste ela foi atrasada pelo excesso de chuvas. Então já era para ter tido cebola do Sudeste mais forte em junho, né?
e até em algumas regiões de Minas Gerais, principalmente em maio, né, em São Paulo, e elas não tiveram como lançar a cebola nessa época porque acabou atrasando muito. Então, os preços eles chegaram a um patamar muito alto, que não era esperado. Então, a condição climática ela impactou fortemente. E só agora, esses países estão começando a ter uma oferta mais interessante de cebola. Então, ao meu ver, né, em consulta com algumas pessoas, a tendência é ter quedas graduais. A gente não espera também uma queda muito brusca, né? O preço ainda está compensador, né, acima do custo de produção, porém espera-se que ela vá reduzindo nesse terceiro trimestre gradualmente. Certo. Tem aqui uma outra pergunta. Essa é de Jefferson Carlos Araújo. Qual foi o item que mais pesou no custo de produção em seus estudos com relação ao estudo? Interessante. O que mais pesou nos estudos aqui foi a semente. Né? Não, minto. Ele foi a mão de obra. A mão de obra ela representou 23,6%. Isso porque é interessante até abrir um parênteses também. Alguns produtores eles não colocam o custo de mão de obra da colheita. Né? Isso aqui foi colocado. Né? Então acaba pelo fato do comprador muitas vezes mandar a equipe e descontar, ele não coloca no custo, mas ele está reduzindo o preço da mercadoria, ele tem que ser colocado. Então foi o principal. Né? Depois vem sementes com 15,6% e fertilizante vem logo atrás. Né? Esses três foram os principais. Os insumos diretos, né, que são aqueles que eu falei, semente, fertilizante, defensivo, eles representaram praticamente 50% de todo o custo. Ok? Mão de obra 23,6% foram os mais relevantes. Entendi. O pessoal que está retomando na live aí, muito grato por estar aqui acompanhando com a gente. Se quiser enviar pergunta, pode continuar, a gente vai fazer mais algumas perguntas para o Frank aqui. Frank, a gente, esses dias, né? Esses dias não tem um tempo já que a gente acompanhou a live que você falou sobre a questão da rastreabilidade na área da cebola, né? Aí na região de Irecê. Aí perguntar para você sobre as outras regiões produtoras, né? Como Catarina, São Paulo. Você avalia que essa questão da rastreabilidade está mais avançada lá do que aqui? Como é que está? Tá, quanto mais existe uma representatividade mais eficiente da cadeia, melhor a questão da rastreabilidade, né? Então, quando se trabalha muito com agricultores familiares, tem essa limitação, da mesma forma que foi comentado, todo o processo de gestão. Então, um pequeno produtor, agricultor familiar, ele tem dificuldade de colocar custos e muitos aí não sabem nem o que é rastreabilidade nesse processo. Por isso que também a gente fez aquela live, né, para tentar levar informação ao produtor sobre a importância disso. Visto que é algo que a legislação já implementou, né, em agosto, já iniciou, mas em agosto era para começar o processo de cobrança. A gente sabe que a pandemia não deve dar força do processo de fiscalização, porém, a tendência é que praticamente todas as hortaliças e frutas, elas precisem de código de barras, ou seja, de todo o processo de rastreabilidade, todo o histórico, para chegar no consumidor final. E quem não tiver esse processo a curto e médio prazo, ele pode ser penalizado com produtos mais baratos, com dificuldade de escoamento no primeiro momento, até praticamente ser obrigado a sair da atividade se não se enquadrar. Mas algumas regiões estão tendo dificuldade por ter muito pequeno produtor, produtores com pouca organização na gestão especificamente, diferente daqueles grandes produtores que atendem muitas vezes grandes supermercados, grandes redes, né? Muitas vezes ele já tem esse processo implementado. No caso, assim, até para entender, a cebola geralmente, pelo menos aqui nos mercados que, né, falando de Vitória da Conquista, também outros mercados de outras cidades que eu já fui, a cebola ela é comprada no quilo, né? A gente pega, bota no saco, aí pesa ali no quilo e leva para casa, né? Aí, assim, essa questão da rastreabilidade, ela vem um QR Code. Esse tipo de cebola que é feita de forma rastreada, como é que é a embalagem dela, ou como é que ela é comercializada para o consumidor final, para ter essa questão da rastreabilidade?
Hoje a unidade básica ainda é saca de 20 quilos, que é como é comercializado em praticamente todo segmento, excluindo o consumidor final, né? Existe uma tendência também, onde há necessidade de que, se você for fracionar, você também colocar lá o código de barras, mas ainda não está muito entendido essa parte. Mas o fato é que o que está sendo mais cobrado está sendo a caderneta de campo, é todo o processo de acessibilidade, mas começa no campo, né? Onde o produtor ele tem que escrever, né, todos os processos que passam aquela cultura, principalmente quando se trata de defensivos, né? Esse é um dos principais, e toda a cadeia por onde ele passou. A partir daí, cada área ela representa um lote, ou seja, cada colheita ela representa um lote. Ela tem sua identidade, ela vai ter a data de plantio, vai ter a data de colheita. Esse lote ele tem algumas características de manejo, onde são anotadas na caderneta de campo, só que não vão para o consumidor final. Isso é a título de auditoria, né? Porém, qualquer um que chegar com qualquer maquininha, ou então com QR Code ou um aplicativo, ele vai saber que aquela cebola X, ela foi produzida no lote 1, da fazenda X, lá de Vitória da Conquista, e teve plantio tal e colheita tal, e o produtor é X. De modo que qualquer problema, né, que tenha, seja por excesso de defensivos agrícolas, seja por uma qualidade abaixo do esperado, ela pode ser rastreada e saber especificamente, até penalizar aquela pessoa que não utilizou a cultura de acordo com os preceitos legais de sustentabilidade, ok? Acho que seria, a grosso modo, mais ou menos esse processo. Entendi. Outra pergunta de Jefferson aqui, que tinha feito na live anterior, está perguntando se você faz uso de algum aplicativo para auxiliar nesse processo de rastreabilidade. Tem algumas empresas aí no mercado que elas oferecem os aplicativos, né? Eu tenho muito contato com o pessoal da Rastreagro, né, que eles já fazem os processos de rastreabilidade em cima de várias áreas de cebola, várias áreas de cenoura, de alho, né? Então tem uma proximidade muito grande com o nosso segmento. Eu sei também que a Par e Passo é uma outra empresa fortíssima nesse processo de rastreabilidade e tem também aplicativos. Então, qualquer uma dessas duas, você pode entrar nos sites, né, ou até nas mídias sociais e buscar informações. No caso da Rastreagro, você pode, inclusive, marcar uma reunião e ver o aplicativo, como é que ele funciona, sem pagar nada por isso, né, para que o produtor ele saiba como é que ele pode e os valores para adequar a sua lavoura. Entendi. Aproveitar essa pergunta de Jefferson, agradecer também, Jefferson, e fazer outra mais ou menos parecida sobre a questão da gestão, né? Você falou que são vários aplicativos que tem para os pequenos produtores, né? Principalmente eles estarem fazendo uma gestão mais eficiente para colocar os dados. Se você puder citar alguns aí para o pessoal já até divulgar também. De cabeça eu não tenho. Eu posso passar para você depois, eu posso colocar também na página de Cebolicultura Brasil alguma indicação aí no Stories. Então fiquem ligados aí que possivelmente aí amanhã ou depois da manhã eu vou jogar para que vocês saibam pelo menos uns 3, né? E que aí vocês podem pesquisar e escolherem entre vocês. Ok? Acho que ficaria melhor de que jogar, porque eu também tenho que analisar principalmente quais são aqueles que estão tendo uma funcionalidade melhor, né? Eu sei de vários nomes agora, mas eu não queria citar só para não jogar alguns que podem ter algum problema de baixar, algum problema de eficiência, né? Entendi. Esses dias eu fiz uma live sobre um aplicativo chamado Farmbox. É uma startup, né, que ela foi selecionada inclusive no projeto da Bayer. Aí eles trabalham lá no oeste da Bahia. Eles estavam dando inclusive 3 meses de uso grátis do aplicativo. Eu só não sei se eles trabalham com a questão de hortifruti também. Mas talvez seja uma oportunidade para o pessoal que se interessa dar uma pesquisada e ver se é viável para estar sendo utilizado. Verdade, interessante. Eu vou pesquisar também, eu não conhecia esse não. Com relação, Mário, ao trabalho em si, então, na conclusão lá que eu fiz, eu dei algumas dicas ao produtor, né? Como eu falei lá, é uma limitação muito grande a questão do processo de gestão e calcular todos os custos. Isso, no final, você tem algumas dicas lá, né? A sugestão para melhorar os resultados
aumentar a produtividade. Isso é lógico, né? Então, todo mundo busca aumentar a produtividade porque isso vai reduzir o custo no final. Então, se você gasta um valor X, seu vizinho gasta o mesmo valor, quem vai ter menos custo por saca ou por quilo produzido vai ser aquele que produzir mais. Então, o produtor ele tem que buscar a produtividade. Redução de custos, principalmente custos desnecessários. Só para citar um exemplo, né, de uma avaliação errada do produtor, que ele acha que está fazendo bem e às vezes não está. Então, eu tenho muitos exemplos de produtor 3, 4 hectares de cebola durante o ano ou durante um certo período, e ele acha por bem comprar uma máquina de precisão para plantar cebola, uma semeadeira de precisão, para atender unicamente a sua lavoura. Então, o custo que você adquirir uma ferramenta, sendo que muitas vezes você pode escolher arrendar ou alugar uma plantadeira de precisão, né? Então, tem algumas decisões que o produtor faz que acaba elevando muito o custo sem trazer o retorno financeiro. Porque se ele utilizar uma máquina de precisão da região que tem uma boa eficiência, ele não vai ter custo de manutenção, ele não vai ter depreciação, ele unicamente vai pagar para aquele serviço e vai ter o resultado dele. Então, são alguns exemplos aí. Outra coisa, plantio em época com melhor tendência de preços recebidos, né? Como foi comentado aí, algumas regiões elas têm essa facilidade de escolher e outras não. Então, logicamente, se você conseguir uma época de preços melhores, logicamente, você vai conseguir um retorno financeiro melhor. E, por último, né, um aproveitamento dos subprodutos ou produtos melhorar os produtos em termos de valor agregado, né? Então, se você conseguir, um produtor pequeno, e conseguir aproveitar aquela caixa 1, aquela cebolinha pequena, ou então aquela cebola que rache, né, e utilizar isso de uma maneira correta, é a melhor coisa que tem, porque você vai agregar valor. Se você conseguir colocar uma marca própria, uma coisa forte, para que o produtor ele perceba a qualidade do seu produto e pague mais por isso, é algo que vai lhe trazer um retorno financeiro melhor. Então, essas foram algumas dicas no final que eu achei interessante repassar por aqui para vocês também. Com certeza, sem dúvida. Você falou, né, que é um estudo de caso que mostra a situação aí da região de Irecê, né, de uma situação específica, mas né, o pessoal que é de fora, né, de outros estados, né, de outras áreas de produção, podem ter pelo menos uma noção, vamos dizer assim, da questão da importância da gestão, né, em primeiro lugar, e dos cuidados que se deve ter com cada fator que interfere nessa questão da gestão. Você colocou sobre a questão da mão de obra, né? O pessoal às vezes não se preocupa durante a colheita, né? Com a questão da água, que o professor Marcelo também falou aqui, da importância de analisar a água para ter uma boa rentabilidade também na produção, né? E aí o pessoal fora de outros estados também pode estar se ligando mais nisso para produzir melhor. Outra pergunta, inclusive, do professor Marcelo aqui também, sobre como será feito o controle da rastreabilidade dos galpões dos compradores de cebola. Isso é até um assunto que eu lembro que você comentou, que era algo que estava ainda meio que em discussão do produtor investir na rastreabilidade, e aí o pessoal do galpão também às vezes não ter aquele cuidado de armazenar direito, né, do acondicionamento, e ali ter uma deterioração no galpão, não no produtor, né? O produtor faz o trabalho dele com relação à rastreabilidade, aí o pessoal do galpão não faz, aí chega no consumidor final ou no mercado de uma forma não tão legal a cebola, e aí para rastreabilidade acaba sendo ocupado, vamos dizer assim, o produtor. Como é que fica isso aí, Frank? Esse é um outro gargalo, que eu também tirei essa dúvida lá com o pessoal da Rastreagro, né? E realmente essa negociação, como é que vai ser esse possível prejuízo ou problema, realmente complicado. A legislação, ela pensa da seguinte forma, ela pensa em cada elo vai alimentar a informação de uma maneira. Então, até para você chegar naquele QR Code, ela vai dizer o produtor, o que é que utilizou e por onde passou. Então, colheu tal dia da fazenda tal, passou pelo galpão. Então, logicamente, a depender dos problemas, você tem uma noção se ele saiu de um problema do galpão de beneficiamento ou do produtor.
Logicamente, se for um problema de excesso de resíduo, aí é um problema muito mais do produtor. Se for um problema de depreciação pelo tempo de pós-colheita, pode ser que seja pelo dono de galpão. Então dá para ter uma noção, mas não é claro. É um problema muito sério, e muitas vezes a gente também depende da idoneidade de todos os elos, né? Porque o produtor ele tem que falar a verdade, e imagine o dono de galpão que muitas vezes ele tem 50, 60 produtores que ele recebe a mercadoria. Se ele tiver um erro lá, né, ele pode beneficiar ou prejudicar um produtor, né? Então, esse realmente é uma das dúvidas que eu tenho, né? Eu compartilho com essa dúvida aí do nosso colega seguidor aí, que é um problema que ainda está, a gente precisa colocar em prática, porque está nesse processo, para entender como é que os órgãos de fiscalização vão agir quando tiver esse tipo de conflito. Com certeza, precisa ser aprimorado, né? E dependendo também do tipo de. Dependendo, vamos dizer assim, fazer com que o produtor e o responsável pelo galpão ele age de forma honesta, né? É o mínimo que se espera nessa situação aí. Ou, quem sabe, também aprimorar a tecnologia de forma com que isso não seja tão assim necessário, tá? Se esperando colocar dessa forma. Então, assim, outra pergunta. Tem outra pergunta sobre preço aqui, Franklin. De tendência, se você acha que tem tendência de se manter firme durante esse ano. Você até comentou um pouco aí, se quiser resumir aí o que você falou. Quando extrapola 120 dias aí, Mário, começa a ficar muito complicado. 90 dias começa a ficar muito complicado. Porque muitas áreas ainda estão sendo plantadas, por exemplo, aí você perde um pouco o balizador. Santa Catarina, porque, como eu falei, esse terceiro trimestre, que inicia em julho, que é julho, agosto, setembro, ele é monopolizado pelo Sudeste, né, com a participação também da Bahia, ou do Nordeste, né, que contribui também. Esses são os principais centros. Quando chega no último trimestre do ano, aí entra a finalização da safra do Sudeste, né, um pouco da safra nordestina e o início da safra do Sul, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, eles também participam com um volume muito grande. Então, a depender desse período aí, setembro, outubro, ele pode ser um norteador ou não, porque se o preço baixar muito em setembro, acaba que muito produtor da região do Sudeste começa a segurar muito cebola, e aí começa a juntar a cebola do Sudeste com o Sul, né? E a gente sabe também que o Sul ele tem uma tendência a ter uma quantidade de área plantada igual ou ligeiramente superior em relação ao ano anterior. Então, se as condições climáticas forem favoráveis, ela deve cair. Se não, dificulta um pouco. Mas vocês veem que a complexidade que você tem que analisar as regiões produtoras, né? Vocês têm que analisar o histórico anterior, como é que está sendo, porque você sabe mais ou menos se o produtor está motivado ou desmotivado. Você tem que analisar as condições climáticas, né? E você tem que analisar a sua propriedade. Então, ó o link que é. Por isso que é muito complicado. E quando você também fala as avaliações a médio e longo prazo, ou seja, mais do que 120 dias, 150, acaba que entra um outro complicador, que é a influência ou interferência de órgãos ou de pessoas influentes, onde faz com que o mercado plante mais ou plante menos, e influencia no preço no final. Então, se um hortifruti, por exemplo, o HF Brasil, que é o principal norteador de mercado de preço de hortaliça hoje, ele fala que fevereiro, março e abril vai ter uma tendência muito grande de preço, a quantidade de área plantada vai aumentar naturalmente em torno de 30%. Então, a tendência naturalmente de cair em função de uma informação dada anteriormente. Então, é muito complicado quando se fala em mercado, né? Principalmente quando se fala em hortaliça. Diferente de quando você trabalha com grandes culturas, né? Commodities, é um pouco mais diferente. Mas, nesse caso aí, é muito complexo. Entendi. É uma dúvida que surgiu aqui minha, a questão de exportação. O Brasil está exportando, Franklin, cebola ou não? Como é que está? Não, o Brasil não tem o histórico de exportar cebola por alguns motivos. O primeiro deles é a distância que nós temos, né? Desde quando sai da lavoura até chegar no local de destino. Porque o Brasil é país continental.
Então, muitas áreas de cebola estão, vamos dizer assim, a 500 quilômetros da costa, 1.000 quilômetros da costa brasileira. É o primeiro ponto, é sair de dentro das terras brasileiras até a costa. Já é um processo muito longo. E a logística não é fácil, nós temos estradas ruins, né? Nós temos todo um processo de demora. Quando sai da costa, também tem outro processo que a distância que é do Oceano Atlântico até grandes players, compradores, também é muito grande, né? E um outro processo é a condição climática, que quando se trabalha com a condição climática mais tropicalizada, a tendência é que os materiais eles entrem no processo de depreciação mais rápido. Então a gente tem uma dificuldade muito forte de exportação de cebola, né? Poucas vezes a gente faz isso, a gente faz estritamente para a Argentina, para alguns países mais próximos da América do Sul, Uruguai e algumas. Franklin, travou a conexão. Vamos ver se retorna aqui, esperar um pouquinho. Tá girando a bolinha aqui para mim, não sei se. Mas a conexão de Frank parou e ele saiu até aqui. Vamos ver se ele retorna. Vou chamar Frank de novo para a gente retomar nossa conversa. Que travou. Muito grato a todos, desde já que estão acompanhando a gente. Se quiserem enviar mais perguntas, né, para a gente fazer para a Flank aqui, fica à vontade. Tá rendendo bastante. Ei, Flank, deu uma travada, né? A internet está nos traindo. É. Então, aí, se você quiser concluir a resposta aí, você fica à vontade. Como eu falei, o Brasil tem essas limitações, né? E por isso que a gente não tem um volume para atender outros países, por essas particularidades. É um pequeno volume que a gente tem de importações voltado para a própria América do Sul, principalmente Uruguai, Argentina, uns países mais próximos. Porém, para outros continentes, a gente tem uma limitação muito forte, até porque naquela região central da Europa, eles também são muito grandes produtores, e quando se fala em Ásia, nem se fala, porque o maior comprador, o maior produtor e consumidor do mundo está naqueles países ali, principalmente a China. Certo? Entendi. Maravilha. O Tadeu está perguntando de preço se será que vai ser o ano todo. Não é fácil responder preço, como foi falado, não. A gente sabe que no curto prazo ela deve ter uma tendência de redução gradual, principalmente com a intensificação da safra do Sudeste, né? E o Nordeste também tem um pouco de cebola produzindo agora, mas não é ele que está impactando fortemente, não. É a região Sudeste. Quando chega no final do ano, no último trimestre, aí entra forte a região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente no último mês, né? Eles têm uma particularidade de colher muito em novembro e dezembro e escalonar as vendas geralmente até abril e maio. Então, a depender também das condições climáticas da colheita, eles podem adiantar ou atrasar. Em alguns momentos pode chegar até o finalzinho de maio, início de junho, né? Então é importante você saber onde é que está entrando cebola e qual o período que sua tendência de colheita. Se você tem cebola nova agora, né, ou se a cebola está para colher daqui a 30 ou 60 dias, para saber onde é que você vai ter que ligar ou consultar para saber como é que está o preço. Entendi. Frank, uma dúvida que surgiu Beleza? Sobre a questão de tipo de cebola, a branca e a roxa. Na Bahia, qual a porcentagem de cultivo dessas duas aí? O Brasil ele consome prioritariamente cebola branca. Então, 95 a 97% de toda a cebola produzida e consumida no Brasil é cebola branca, né? Acaba-se, na hora de você escolher qual vai plantar, acaba-se avaliando como se fossem dois produtos diferentes. É como se fosse uma cebola e um tomate. Então, não quer dizer que o preço de uma cebola vai estar igual ao preço da outra. Então, a depender do como é que está o nível de plantio,
ela pode ser o preço maior ou menor do que a outra, mas tem uma certa proximidade, né? Não é para variar o dobro ou o triplo, não, mas geralmente pode ter uma diferença de 20, 30, 40% em relação a outra cebola. Eu vejo a questão do tamanho também, né? A cebola roxa, ela é sempre menorzinha, né? Que a branca, né? Era, né? Hoje a gente já percebe que com a evolução genética, os materiais roxos estão vindo com a produtividade parecida, até com as cebolas brancas, e o calibre também. Por isso eu acredito, né? Cebola roxa, por muito tempo, normalmente ela foi um pouco mais cara que a cebola branca, pelo nível de produtividade. Então, sempre se produziu bem menos cebola, a produtividade da cebola roxa era bem menor do que a cebola branca. Coisa que esse teto produtivo está se aproximando, né, com essas inovações, novos materiais. Então, eu acredito, né, com esse estímulo de cebola roxa, que no curto prazo, talvez nesse próximo ano já, os preços se equilibrem e pode ser até que a cebola roxa ela seja mais estimulada em relação ao preço do que a cebola branca ou amarela. Entendi. Tem uma pergunta aqui sobre tratos culturais que são usados para a colheita da cebola em período de chuvas no Nordeste. Pergunta de Erlano Lima, ele quer saber se, por exemplo, a cebola está no ponto de colher e está na época de chuva. Como é que deve fazer? O primeiro ponto são as aplicações. A gente tem que fazer a aplicação de produtos protetores, né? Quanto mais vai se aproximando do período da colheita, mais cuidado precisa ter com esse tipo de produto, justamente para não deixar resíduo, para que o consumidor ele utilize isso. Então, até perto da colheita, tem produtores que utilizam até produtos biológicos que auxiliem no controle, para fazer com que a pós-colheita ela seja um pouquinho melhor. Quando está no período da colheita, sem tanta chuva, o produtor naturalmente ele arranca a cebola, faz o processo de arranquio e espera um período para que ela passe pelo processo de cura, né, que é um processo natural que a cebola ela ganha qualidade e consegue até crescer um pouquinho ali, em torno de 10 a 15%, a depender da fase, certo? Quando não tem chuva, esse processo é dificultado, porque como já foi falado, cebola é muito vulnerável à alta umidade, principalmente quando tem associação alta umidade e alta temperatura, ok? Isso aí atrapalha, que é a condição ideal para as principais bactérias e fungos. Então, quando há dessa forma, o produtor também tem que colher da mesma forma, porém, até o processo de arranquio ele é um pouco diferente. Quando você tem altas temperaturas sem chuva, você arranca a cebola e tenta colocar a palhada sobrepondo o bulbo da cebola, para que proteja dos raios solares, entende? Agora, quando é inverso, quando é um período de chuva, está chovendo, você tem que fazer o sentido inverso. Você tem que colher e deixar exposto os bulbos da cebola para que os raios solares e o vento ele passe e seque mais o bulbo da cebola para que ela tenha menos probabilidade de dar problemas de doenças pós-colheita, entende? Então a gente chega a botar tudo organizadinho, um bulbo em cima do outro, fica lindo. Eu posso até postar uma foto do Cebolicultura Brasil para vocês terem uma noção. Mas tem algumas diferenças realmente, né? E logicamente, mesmo colhendo dessa maneira, cebola é muito sensível. Então muitas vezes o produtor ele fica limitado a vender para próximo, né, mercado local ou numa capital mais próxima, a enviar para grandes centros muito distantes. Então, quando chove muito, algumas épocas do ano, e o produtor muitas vezes quer mandar para São Paulo, para Minas, ele pode ter uma dificuldade, pode chegar lá e o processo de depreciação ser muito mais acelerado e ele pode perder. Então, é muito complexo quando se colhe cebola no período de chuva. Entendi. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui de Adriano, qual em termos nutricionais se existe diferença, né? A vermelha ou a branca, o tipo da cebola. É um pouco complexo falar aí, Adriano, porque o que vai determinar, imagine que se nós tivermos duas cebolas amarelas, né? Pelo fato de serem variedades diferentes, ela tem diferenças de comportamento nutricionalmente, né? A cebola roxa em relação à branca, ela não tem uma diferença de comportamento nutricional tão grande, como se fosse uma outra cultura, né? Como se fosse um tomate. Porém, ela precisa ter algumas calibrações, algumas correções.
Então, quando você coloca uma do lado da outra, às vezes a branca é um pouco mais vigorosa, você tem que reduzir um pouco o nitrogênio. Às vezes a roxa tem um ciclo um pouquinho maior, você precisa botar um pouco mais de potássio. Então, tem algumas variedades, mas não é para ser uma diferença muito grande, porque se trata de plantas muito similares, muito parecidas, né? Mas o comportamento é diferente de acordo com a nutrição que você colocar. Maravilha. Adriano Costa é lá do Maranhão. Erlano Lima está dando um obrigado aqui também pela resposta sobre a questão da colheita durante o período de chuva, né? E Foi respondido, né? parabéns, respondido. Bom, é isso. Então a gente não está vendo mais nenhuma pergunta aqui. Eu também as minhas também já. Você sabe, a gente poderia falar de outros assuntos, mas a gente rendeu outra live, né? A gente pode retomar, marcar uma outra live para estar fazendo mais uma vez aqui. Essa questão de agricultura de precisão também, a gente pode estar trazendo novidades, né? Em relação a esse assunto aqui para a gente e para os produtores, né? E então, Frank, eu quero deixar o meu agradecimento a você por estar aqui participando dessa live, por ter aceito trazer tanto conhecimento também para o pessoal que está acompanhando. Agradecer as pessoas que estão também com a gente, né, nesse segundo momento da live, os que tiveram também no primeiro. E deixar a porta aberta aí para, se quiser passar alguma informação, estar mantendo contato e fazendo mais lives. Parabéns pelo seu trabalho, pelo estudo, que foi bem legal, uma gestão muito importante do agronegócio, como um todo, nem também para outra empresa, e também para o pequeno produtor, ele está se atentando para isso, e o médio, o grande, está buscando meios de aperfeiçoar a gestão da propriedade rural. Muito grato e deixar as suas palavras. Beleza, Mário, eu só tenho a agradecer, né? Como eu falei no início, eu acho que a gente tem missões parecidas, que é muito mais de informar o produtor e ajudar para que ele tenha sucesso nessa atividade. Então, eu acho que é isso que a gente está, e por isso que eu admiro o seu trabalho, é por isso que eu fiz questão de participar, né? Porque não tem nada conflitante. Tudo que você está querendo, eu quero também, então facilita muito, né? Então, esse tema especificamente sobre gestão, eu acho que é importante o produtor ele se inteirar mais, porque o mundo está mudando, né? Os preços estão cada vez mais apertados, os preços de venda, cada vez mais há aumento de custo de insumos, então a semente de cebola está mais cara, o defensivo está mais caro, influência do dólar principalmente, a maior competitividade entre outros centros de produção, então começa a surgir, se percebe que o café está atrativo, se percebe que a cebola aumenta a quantidade de produtor, então você tem que ser muito mais efetivo, eficiente, para que tenha um resultado financeiro satisfatório. Então, se o produtor ele não utiliza de maneira correta o processo de gestão, ele está fadado ao fracasso, certo? Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos que tiveram a paciência de participar, né? Podemos sim fazer uma nova live, né? Escolher um outro tema, né? Para a gente trabalhar bem focadozinho e tirar dúvida de todos, para que a gente consiga passar novamente esse tipo de trabalho nosso à frente e mais pessoas se beneficiem disso. Como eu falei, eu trabalho na Geocomercial, que é uma empresa aqui na região do Irecê, mas também tem uma página de informativa, de conteúdo, que chama Cebolicultura Brasil. É uma delas, na verdade, porque tem Cebolicultura Brasil, tem Cenouricultura Brasil, tem Tomaticultura Brasil, Beterrabicultura Brasil e o grupo AVF Prime, né? Justamente porque eu gosto, né, de informar. Minha expertise, eu confesso que, juntando todas, assim, eu acho que eu me dedico muito mais em cebola, por isso que, inclusive, eu tenho página de YouTube com relação a isso e Facebook, certo? Mas parabéns pelo trabalho e estamos à disposição para o que precisar. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar uma mensagem no direct do Cebolicultura Brasil, que eu posso responder tranquilamente. Maravilha. Lembrando que você está de férias, né, Franklin? Iniciou essa semana aí as merecidas férias. Desejo que você possa aproveitar da melhor forma possível também. E a gente continua aqui. Agradeço mais uma vez a todos que estão aqui. E a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite a você e a todos aí. Felicidades para todo mundo que nos acompanha, para você e sua família. Beleza, valeu. Um abraço a todos aí. Boa noite, pessoal. Até a próxima.